O Dia da Consciência Negra. Por que em 20 de novembro? Essa data foi escolhida pois foi o dia da morte de Zumbi dos Palmares, mas vou falar dele depois. A data de sua morte foi descoberta no início da década de 1970, o que motivou membros do movimento negro unificado contra a discriminação racial. Em um congresso realizado em São Paulo no ano de 1978, elegeram a figura de Zumbi como símbolo da luta e resistência dos negros escravizados no Brasil, bem como da luta por direitos que os afro-brasileiros reivindicam. Com isso, o 20 de novembro tornou-se a data para celebrar e relembrar a luta dos negros contra a opressão no Brasil. Por essa razão, o 13 de maio, data em que a abolição da escravatura aconteceu, foi deixado de escanteio. O argumento utilizado é que o 13 de maio representa uma falsa liberdade, uma vez que após a Lei Áurea, os negros foram entregues à própria sorte e ficaram sem nenhum tipo de assistência do poder público. Com a redemocratização do Brasil e a promulgação da Constituição de 1988, vários segmentos da sociedade, inclusive os movimentos sociais como o movimento negro, obtiveram maior espaço no âmbito das discussões e decisões políticas. A participação desses grupos no cenário político deu certo resultado, sendo aprovadas medidas que tinham como proposta promover certa reparação histórica. Entre essas medidas podemos destacar a Lei de Preconceito de Raça ou Cor e leis como a de cotas raciais, voltada para a educação superior e especificamente na área da educação básica, a Lei nº 10.639 de 9 de janeiro de 2003, que instituiu a obrigatoriedade no ensino da história de cultura afro-brasileira. Essas legislações prevêem certa reparação aos danos sofridos pela população negra na história do Brasil. Por trás dessas leis estão as iniciativas para acabar com o apagamento que os negros, história e cultura dos africanos sofreram no Brasil. Mas falando do Zumbi, quem de fato foi Zumbi dos Palmares? Essa é uma pergunta complexa de se responder, uma vez que as fontes e evidências a respeito da vida desse personagem histórico são raras. O que os historiadores sabem atualmente é que Zumbi dos Palmares foi um dos líderes do maior quilombo da história do Brasil, o Quilombo dos Palmares. Alguns fatos da vida de Zumbi dos Palmares, que eram tidos como certos décadas atrás, atualmente são questionados pelos historiadores, pela falta de fontes e por informações imprecisas levantadas por alguns dos estudos feitos no passado. Algo atestado de modo quase unânime por historiadores é que Zumbi nasceu no Quilombo dos Palmares. O que o Dia da Consciência Negra representa? Além das questões que envolvem Zumbi e o Quilombo dos Palmares, o Dia da Consciência Negra é uma data significativa, pois traz à luz questões importantes, o racismo e a desigualdade da sociedade brasileira. É uma data que relembra a luta dos africanos escravizados no passado e que reforça a importância da realização de novas lutas para tornar a nossa sociedade mais justa. Bom, eu já falei do contexto histórico, mas você deve estar se perguntando, como encaixar isso na Bíblia? Falando do amor ao próximo. Tiago 2,8. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. João 15,12. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Mateus 5, 43, 44. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus próximos e orem por aqueles que os perseguem. 1 Pedro 4,8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Não é sempre que você gosta de alguém ou do que a pessoa faz, mas precisa sempre existir o respeito, a compaixão e o amor com o próximo. Isso é o essencial. Obrigada por assistir até aqui. Até mais.